Gente, babado. Chegou o fatídico dia que eu conto pra vocês que eu estou me demitindo do CLT. Finalmente chegou o momento da blogueira nichada de vocês tentar a vida nesse mundão aí da internet. Ai, que frio na barriga! Eu tava escrevendo o roteiro, eu tava tão tranquila, agora eu tô um pouco nervosa. Parece que eu tô na frente de um monte de gente. Os meus 3 fãs que estão aí me assistindo, contando essa novidade. Bom, vamos lá do começo. Eu tenho postado recentemente, assim, nas minhas redes sociais que eu tenho passado por um período de ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, que tô muito ansiosa e não sei o que, não sei o que. Até falei em um vídeo aqui que eu postei recentemente. A gente, deixa eu só melhorar aqui um pouco o enquadramento. Pronto, tá um pouco melhor, né? Bom, eu falei recentemente em um vídeo, né, da minha ansiedade em que eu tô com vários projetos acontecendo. Isso já faz tempo. Desde setembro do ano passado, eu tô aí com várias coisas rolando na minha vida e eu finalmente vou abrir aqui com vocês. Nem acredito que eu vou finalmente documentar essa parte da minha vida. Mas como eu sou uma pessoa que falo demais, gosto de falar, eu vou dar todo o contexto pra explicar até o momento que a gente chega aqui presente. Hoje eu sou engenheira de dados, trabalho numa das maiores empresas do Brasil, que é a Boticário. Nem sei se eu poderia estar falando aqui, mas agora eu vou estar demitida, então trabalhava no Boticário. Então eu estou assim, na vida perfeita, trabalhando numa empresa ótima, trabalhando numa carreira que dá dinheiro, trabalhando como CLT, um trabalho estável, mas desde que eu comecei no mundinho de tecnologia, eu não sou uma pessoa feliz. Eu não sou uma pessoa completa, eu não sou uma pessoa que eu digo com a boca cheia, amo o que eu faço. Sempre quando me perguntam sobre a minha carreira, eu falo, eu gosto, é o que me dá dinheiro, eu gosto dos frutos que isso me dá. E eu sou uma pessoa que eu me dedico muito a tudo que eu me proponho a fazer. Então, desde o começo da minha carreira com tecnologia, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. 10 anos atrás, um pouco mais, na verdade, em 2014, a minha mãe me inscreveu em um curso técnico de tecnologia. E eu lembro que desde essa época eu não gostava, mas eu fui até o final. Por quê? Porque eu recebi uma bolsa do Pronatec de R$ 120, que me dava ali uma grana pra eu poder gastar durante o mês, que nem era muito dinheiro assim ainda em 2014, mas era um dinheirinho como se fosse a minha mesada ali. E eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu não queria mais, que eu queria desistir, que eu queria sair, ela falou, tá bom, mas você não vai ter esses R$ 120 aí pra você viver o resto do seu mês. E eu fiquei, tipo, desesperada, porque eu queria ter, pelo menos, essa rendinha aí na minha vida. Depois disso, a minha mãe também me obrigou a fazer faculdade de tecnologia. E isso aqui não é uma reclamação, tá? Amo muito minha mãe. Só contando a história pra vocês mesmo. E aí ela disse, vai trabalhar com uma coisa que vai te dar dinheiro e depois você faz o que você quiser de faculdade. Na época eu queria fazer jornalismo, o que faz muito sentido, porque eu adoro comunicação, eu adoro audiovisual, então faria sentido pra mim. Mas, pelo meu contexto social, a minha mãe tava completamente certa. Eu tinha que fazer uma coisa que me desse dinheiro. E aí fiz a minha faculdade aos trancos e barrancos. E eu falo isso no sentido de sanidade mental mesmo. Eu fiz gestão da informação na Faculdade Federal daqui da minha cidade. E eu lembro que foi muito difícil assim pra mim, principalmente ali no 3º ano, que eu não tava gostando das matérias, eu não tava gostando do que eu tava fazendo. Eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade assim na frente dos meus avós. Eu toda a vida morei com os meus avós. E eu me senti muito mal esse dia. Eu lembro de ficar chorando na cama, de ficar meio travada assim na cama, mas de ter muito suporte deles. E eles falarem, tudo bem, se você não quiser fazer essa faculdade, mas não desiste da sua vaga, porque você é a primeira pessoa da nossa família a passar numa universidade federal. Você não pode desistir disso. Se você quiser, estuda de novo, faz o Enem de novo, e é isso aí. E aí, nesse meio tempo, gente, eu sabia que ia ser muito caótico viver isso, conciliar os meus estudos numa faculdade integral com um curso que eu não gostava, estudando pro Enem. Eu até fiz o Enem nesse ano aí, e aí eu passei para administração na UFRJ, mas não quis largar tudo, porque, né, eu já não ia fazer uma coisa que eu amava, eu nem sabia, na verdade, o que eu amava nesse meio tempo. Eu só sabia que eu não gostava daquilo ali que eu tava fazendo. Mas assim, vou ficar enfatizando sim sobre o meu contexto social, de que eu via uma oportunidade de um futuro melhor se eu me formasse em algo de tecnologia. Eu via os salários, eu via a oportunidade de crescimento de carreira, e eu pensava, cara, isso daqui pode mudar a minha vida. E mudou. Eu falo muito que a educação e ter trilhado um caminho que não fosse só para o que era o meu desejo ali na minha fase de início de vida adulta,
adulta, isso salvou muito a minha vida. Isso fez com que eu vivesse coisas incríveis como o que eu tô vivendo agora. Então, assim, foi uma escolha difícil, foi uma escolha madura ter escutado a minha mãe, foi uma escolha muito certeira também de não ter desistido de tudo e ter trilhado meu caminho para terminar a minha faculdade. Eu entendi que eu poderia abdicar ali daqueles 5, 6 anos de faculdade, começar a trabalhar com isso, ver uma outra oportunidade, às vezes gostar do que eu fazia, e foi o que aconteceu. Eu lembro que eu comecei a me envolver mais em projetos da faculdade, porque eu me envolvo muito em tudo, sempre quando eu entro de cabeça em alguma coisa. E aí eu entrei na empresa júnior, comecei a fazer alguns projetos que trabalhava com dados, comecei a gostar um pouco disso. Então isso foi muito bom para me dar um pouco de ânimo para eu me formar. Aí em 2022 eu terminei todas as minhas matérias, apresentei meu TCC, e nessa época, já ali no período de pandemia, né, pós-pandemia, eu já estava trabalhando na área. Eu comecei a trabalhar em 2020, foi ali na metade de 2020 como analista de dados, aí depois eu já entrei num processo de trainee para engenheira de dados e sigo como engenheira de dados desde o final de 2020 até agora. Meu Deus, até março de 2026. Meu Deus do céu. Ai, gente, até me esquentei aqui falando isso, que durou 6 anos a minha carreira de engenheira de dados. Que loucura. Ai, tá. Nesse meio tempo, eu comecei a viajar bastante, né? A usar o meu dinheirinho precioso para viver experiências. Experiências que eu nunca tinha tido na vida, como, sei lá, viajar para estados que não fosse aqui no Sudeste, trabalhar viajando, sei lá, trabalhar em empresas massas e viver aí do home office, do Anywhere Office, que foi bem legal. Meu noivo agora, ele também trabalha de home office, então a gente aproveitou muito, assim, ali 2023, 2024 também, pra viver aí viajando e indo pra vários lugares, conhecendo, trabalhando remotamente. Eu lembro que em 2023 a gente fez uma viagem pro Peru, em que muita gente começou a me perguntar muitas coisas e eu fiquei assim, cara, eu quero compartilhar de tudo que a gente viveu, experienciou aqui, quanto a gente gastou, dicas e tudo mais. Mas não cabe em um vídeo de 1 minuto. Não cabe em um vídeo de 1 minuto e meio, que era o quanto dava pra postar no TikTok, no Instagram. E aí veio a ideia de criar o canal no YouTube, né? Aí eu fiz meu primeiro vídeo falando da nossa experiência no Peru, quanto a gente gastou, dando várias dicas e tudo mais. Eu fiquei com muita vergonha de postar. Eu fiquei com muita vergonha depois de ter postado. E o crescimento aqui nas redes sociais foi vindo bem devagarzinho. Eu tenho muita síndrome da impostora, eu tenho muitas dificuldades em relação à criação de conteúdo, mas eu sigo persistindo desde 2023 ali. Vai fazer 3 anos já que eu crio conteúdo pra internet. Nem sempre foi tão assiduamente igual eu tô fazendo agora neste novo canal, nem sempre foi tão ativamente igual eu estou fazendo no meu Instagram, mas desde 2023 tenho criado conteúdo e crescido a passos lentos. E aí nesse meio tempo, criando conteúdo pra internet, eu tenho uma amiga, a Isabela, não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, mas que ela vivia falando assim pra mim, cara, quando você criar um grupo de viagens, eu quero muito ir, vai ser muito legal, tenho certeza que vai dar muito certo. E eu ficava assim, gente, impossível eu criar um grupo de viagens, porque eu tinha nem 1000 seguidores no meu Instagram. Meu canal super pequeno, uma blogueira bem nichada, tá, amores? E aí eu achava que isso seria impossível, até que eu comecei a amadurecer essa ideia e em setembro do ano passado eu criei, né, o grupo de viagens para Ouro Preto, que vai acontecer mês que vem. Criei o grupo, tive mais de 50 pessoas interessadas e aí eu comecei a pensar nisso como uma possibilidade de negócio. Tem uma youtuber aqui, super famosa, maior canal de intercâmbio, ela sempre vive dizendo isso, que é a Bruna, que ela tem uma agência de viagens também, que ela cria conteúdo aqui pra internet. E eu lembro que quando ela criou a agência dela, eu achei a ideia genial, eu fiquei super empolgada, fiquei muito feliz, mas nunca nem cogitei na minha cabeça de fazer isso, porque, sei lá, gente, é a síndrome da impostora mesmo. Eu ficava tipo, nossa, eu não tenho seguidores o suficiente pra isso, as pessoas não pagariam pra isso, as pessoas não iriam querer viajar comigo. Mas eu tava esquecendo que eu tava construindo ali uma coisa muito forte, sabe? As dicas que eu dou sobre viagem, as pessoas confiam, as pessoas vão nos restaurantes que eu indico, as pessoas vão nos lugares que eu indico. Eu já recebi mensagem de gente dizendo que, nossa, eu decidi ir pra Bolívia por conta dos seus vídeos, porque você me inspirou, e aí eu fiquei tipo assim, cara, olha isso, que legal, olha tudo que eu tô construindo. Então, é uma possibilidade, sim, eu transformar isso em um negócio e eu crescer tanto a minha marca, quanto a minha marca pessoal
pessoal, que sou eu mesma, juntos, né, paralelamente aqui na internet, enquanto eu trabalho. E aí, ali em setembro, tive essa ideia, comecei a maturar, pensei em criar a empresa, e eu lembro que em outubro eu defini que iria criar a empresa mesmo. Outubro não, em novembro. Aí a gente viajou em dezembro, eu tava bem empolgada, assim, pra fazer as coisas acontecerem, começar a crescer na internet, e aí eu bati 3.000 seguidores. Eu quero falar sobre essa história aqui em um outro vídeo em que eu ia desistir de criar conteúdo se eu não batesse 3.000 seguidores até o final de 2025. E eu bati, tipo assim, no finalzinho de dezembro. E eu comecei o ano, sei lá, com 600 seguidores. Loucura total na minha cabeça. E aí eu comecei a ver isso como uma esperança e ficar muito empolgada com isso. Então, em dezembro eu tirei férias, estava focada completamente nisso. Criei outro grupo de viagem, que é o trekking de 3 dias pelos Lençóis Maranhenses. Comecei a vender essas viagens para os Lençóis Maranhenses também, que vai acontecer em junho. E aí a vida tava rolando, acontecendo, enquanto isso eu ainda estava empregada ali no meu trabalho CLT. E aí janeiro chegou, né, quando a gente começa a fazer a lista de metas, sonhos e planos e tudo mais. E bem, eu vi que na verdade não dá para eu conseguir conciliar todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá para eu conciliar a criação de uma nova empresa junto com o meu CLT, junto com criação de conteúdo. Eu até falei no outro vídeo que eu tinha vários vídeos para editar, coisas que eu já não lembrava, eu precisava pesquisar para colocar nos logs para vocês assistirem. Ao mesmo tempo que eu fiquei noiva, então também estou planejando um casamento e viagens que já estavam marcadas, e recebi minha filhada em casa. E, gente, assim, foram tantas coisas, um boom de informação, tantas coisas rolando ao mesmo tempo, que eu comecei a ficar muito sufocada, comecei a ficar muito mal. Achei que eu estava tendo ali um burnout. Foi bem caótico. E aí é tudo que eu contei pra vocês no vídeo anterior aqui, né? Que eu vou deixar linkado ou na descrição, enfim. Que eu marquei uma consulta com a psiquiatra e, assim, era ansiedade cantando na porta. Porque eu lembro que na minha consulta eu falei pra ela, eu tô com medo de deixar o meu emprego. E eu lembro de chorar muito, assim, sabe? De falar do contexto da minha família e tudo mais. Foi bem desesperador um pouco. E agora nós estamos em março. Nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu decidi que eu mereço tentar. Eu mereço me dar uma chance, eu mereço investir em mim, eu mereço investir nessa ideia. E é isso, e aí eu resolvi abrir a minha empresa. Consegui juntar uma graninha, minha reserva de emergência. E assim, eu poderia tentar um pouco mais, esperar essas viagens acontecerem esse ano, mas uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que eu parei pra refletir desde o ano passado, é que eu nunca me dei tempo. Eu nunca me dei tempo pra ter ócio, eu nunca me dei tempo pra ficar sem pensar em nada, me dedicar a um projeto, me dedicar a mim mesma. E eu acho que eu mereço isso, sabe? Eu preciso me dar isso, é como se eu estivesse dando um presente pra minha criança interior. Bom, a minha família nunca teve dinheiro, assim, nem classe média, a gente sempre foi pobre. Meu avô me levava pra escola de mobilete, eu sofria bullying por conta disso. Durante a faculdade, eu tive que trabalhar de recreação infantil pra conseguir pagar, sei lá, meu passe de ônibus. Então, assim, do contexto que eu venho, nunca me sobrou espaço ou tempo para eu fazer coisas que eu quero. Eu fiquei aí trabalhando esses 6 anos, juntando uma grana que não era com este objetivo de parar de trabalhar com isso, mas agora eu quero me dar este privilégio, abraçar este privilégio de viver isso por um tempo. Estou com uma pessoa que me dá muito suporte, que acredita muito em mim, muito mais do que eu acredito. O Felipe é uma pessoa que me dá muita esperança de investir nisso daqui, de investir agora na minha empresa. E eu quero agarrar essa oportunidade de tentar. Se tudo der errado, se ninguém fechar nenhuma viagem comigo ano que vem, eu volto pra minha carreira, sabe? O pior dos mundos é eu voltar pra realidade que eu tenho hoje. E que realidade triste. Trabalhar de home office, viver aqui com os meus gatinhos, poder abraçar eles o tempo todo, trabalhar numa área que é de tecnologia, que tem propensão para crescimento. Olha que triste, né, esse cenário. Claro que tem todas as questões psicológicas que eu já trouxe aqui, sobre não gostar do que eu faço e tudo mais, mas não é de tudo ruim também, sabe? É só porque eu tô querendo viver coisas melhores, coisas maiores agora pra minha vida. Eu quero não sentir essa ansiedade toda que eu estou sentindo desde o final do ano passado. Eu quero ter tempo pra me dedicar a mim mesma. Eu quero ter tempo pra criar conteúdo e não ficar só acumulando um monte de vídeo que eu não consigo editar. Então eu vou me dar aí esse período de 1 ano agora para investir na minha empresa e investir em mim mesma. E agora, antes de falar um pouco mais sobre a minha empresa, eu quero trazer um ponto aqui que é muito importante sobre... Eu não estou demonizando o CLT.
tá? Na verdade, eu nunca quis ter a minha própria empresa. Eu sempre disse pro meu avô e pra minha avó, eu não quero ser empreendedora, eu quero ser empregada, eu quero receber meu salário todo mês ali, eu quero receber meu VR, ter o meu seguro de saúde, meu plano de saúde. E realmente, gente, tá me doendo demais tomar essa decisão por conta de todas as comodidades que eu tenho sendo CLT. Eu amo ser CLT, eu amo ter o meu cajuzinho. E tomar essa decisão desde o ano passado tem sido muito difícil pra mim, de saber o que eu tô deixando, abrindo mão, pra tentar uma coisa completamente nova que vai depender única e exclusivamente de mim. É babado, viu? E realmente, eu nunca sonhei em ser empreendedora, mas agora, no meu negócio, eu vejo valor nisso. É para além de falar, meu sonho é ter a minha própria empresa. Eu não tô pensando nisso de quero ter o título de ser empresária, mas sim eu vejo valor, vejo sentido e eu vejo o porquê das coisas e isso me empolga e me deixa feliz de fazer. E a parte de ser empresária, empreendedora, é uma parte pequena desse desejo todo. Na verdade, é algo que eu tô tentando construir dentro de mim, de que vai ser bom, de que vai ser legal, de que vai ser interessante para minha vida, enfim. Então não receba esse vídeo como preciso desistir da minha carreira CLT. Se você tem um desejo muito grande, uma ideia que você vê valor naquilo, sim, eu super te influencio e super recomendo você a seguir seus sonhos, mas se não for com esse propósito, com esse objetivo, continue aí na empresa que você trabalha, tá, amiga? Apareceu um vídeo no TikTok hoje pra mim, coincidentemente, que diz: empregos normais e pessoas normais ainda vencem. E aí ele fala sobre isso, de que tem pessoas aí vivendo do CLT e você não precisa se matar pra criar conteúdo ou abrir a sua empresa, e realmente, assim, eu acho que faz total sentido isso. Então, não se apegue nessa loucura, nessa ideia de que virar empresário é a melhor coisa do mundo. Até porque eu estou com medo de fazer isso. Muito, muito medo, mas... enfim, não vou nem ficar falando sobre esse tópico, porque senão eu vou desistir. E agora, oficialmente, eu apresento a vocês a Tamarina. Não acredito que eu tô falando isso. A Tamarina vai ser uma agência de viagens só pra mulheres, exclusiva para nós. Principalmente as girly girls que gostam de um cafezinho, mas também gostam de uma aventura. Por isso que a gente colocou até o nome como Clube de Viagens e não como Agência de Viagens. Quem me ajudou a idealizar, a fazer toda a marca foi a minha amiga Letícia Oliveira. Inclusive, se vocês quiserem aí criar a marca de vocês com ela, chama ela no Instagram. Muito obrigada, amiga, por me ajudar aí com isso e fazer parte da Tamarina. Ai, gente, eu tô muito feliz de falar sobre isso. Eu tô sorrindo à toa e não tô conseguindo me concentrar. Mas basicamente é isso. Vai ter toda a minha curadoria por trás, eu vou participar das viagens. Espero que futuramente a marca cresça de um tanto que eu nem consiga ir em todas as viagens. Por enquanto, sim, eu estarei em todos os grupos. Vou fazer viagens para lugares que eu tenho vontade de conhecer, como, por exemplo, Lençóis Maranhenses, e não conheço ainda. Claro, vou pesquisar muito sobre os lugares, guia e tudo mais, para trazer o melhor do conforto para vocês, o melhor da experiência para vocês. E também para lugares que eu já fui, como o caso de Paraty, que eu estive lá em janeiro, e aí eu até falei no vídeo de Paraty, né, que eu ia abrir o grupinho, e realmente tá aberto, temos 2 vagas ainda, se alguém quiser participar, tá, entra em contato comigo. E bom, a ideia e o conceito principal da marca é não só levar vocês para destinos, mas sim criar conexão. Eu sempre falo muito sobre isso aqui no meu canal, que é sobre fazer novas amizades, a dificuldade de me identificar com outras pessoas parecidas comigo, que têm o mesmo humor que eu, que têm os mesmos gostos que eu, que são cacheadas. E eu sinto que a comunidade que eu comecei a criar aqui na internet, né, no YouTube, no Instagram, me permitiu fazer isso, conectar pessoas que são parecidas, que têm gostos parecidos. Isso é muito legal do algoritmo. E eu posso falar assim que dos 3 grupos que estão formados, realmente as pessoas se parecem muito umas com as outras. Algumas são amigas, outras são pessoas que eu nunca vi na minha vida, estão confiando em mim para fazer essas experiências acontecerem. Então, o meu objetivo principal com a Tamarina é gerar essa conexão entre mulheres. Às vezes você é uma pessoa que gosta de viajar, mas não tem amigas que estão dispostas a viajar ou que morre de preguiça de fazer a organização. A Tamarina é uma oportunidade de você fazer essas viagens, de conhecer novas pessoas
e também de só entregar nas minhas mãos e ir, apenas pagar e ir. O conceito das viagens é muito do que vocês veem aí nos meus vloguinhos. Ir para lugares fofos, lugares não óbvios, andar pela cidade, fazer as coisas mais devagar, não necessariamente dar check em todos os pontos turísticos, mas ter aquele momento ali de comunidade, de comunicação, de conexão com outras mulheres. E é isso, assim, é por isso que eu falei tanto agora no começo do vídeo, o quanto eu vejo valor nisso, nessa marca, e que não necessariamente eu quero só o título de empreendedora, mas eu quero essa sensação de que eu tô gerando essa comunidade, de que eu tô gerando essas conexões. Ai, assim, é muito gratificante pra mim pensar nessa possibilidade, sabe? E eu tô muito, muito feliz de estar compartilhando isso aqui agora, oficialmente, finalmente, porque é um plano que eu tenho falado com as minhas amigas mais próximas, a minha família. Foi muito difícil falar com os meus avós sobre isso, eu posso trazer em um outro vídeo. Tem exigido muito da minha coragem de enfrentar os meus medos, de enfrentar os meus traumas e seguir em frente. Então eu tô muito contente em compartilhar disso aqui com vocês e de documentar isso pra eu assistir daqui a alguns anos e falar, ou minha filha, deu tudo errado, você estava super empolgada aí, não adiantou de nada, ou minha filha, deu muito certo e agora você tem a sua marca aí no mundo, fazendo conexões, gerando conexões e coisas e histórias lindas. Vai ser muito legal se isso acontecer. Eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo que siga a Tamarina no Instagram, principalmente se você for mulher, pra me dar um apoio lá, pra mandar pra suas amigas, pra mandar pra aquela amiga que gosta muito de viajar. Isso vai me ajudar muito, gente, de verdade, principalmente nesse começo. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos aqui no canal e acaba não seguindo lá no Instagram, porque não gosta muito, mas eu preciso muito do apoio de vocês agora. Me sigam lá no Instagram da Tamarina, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. E me segue lá no Instagram também, caso vocês queiram ver a vida mais em tempo real, os meus gatinhos. E agora eu vou fazer uma analogia bem tosca aqui, que eu tive a pachorra de falar pra minha psicóloga, de como eu tô me sentindo neste caos. Sabe quando você tá com vontade de fazer xixi em algum lugar, assim, no evento, e aí você não vai no banheiro, você fala, não, vou esperar chegar em casa. Aí demora, sei lá, 1 hora e meia de evento. Aí o evento acaba e você só quer ir pra sua casa com aquela vontade de fazer xixi que já tá bem grande. E aí você demora, mas sei lá, meia hora pra chegar na sua casa. Então quando você chega no portão da sua casa, você já tá se tremendo inteiro de vontade de fazer xixi. E quando você sobe as escadas do seu apartamento, do seu prédio, você quase mija na roupa. E aí você chega na porta do banheiro da sua casa e tem alguém usando. E aí você se mija inteiro. Pra quem não entendeu, ansiedade é o meu mijo. E aí a ansiedade bateu muito, muito forte agora, nesse começo de março. É por isso que eu surtei desse jeito. É por isso que as coisas estão tão difíceis. Porque falta isso aqui, gente. Falta só isso aqui pra eu fazer acontecer. E eu não posso desistir de tudo agora, porque eu quero receber o meu dinheirinho aí das minhas férias do ano que vem, do meu bônus que vai cair no final de março. Eu não posso desistir de tudo. É uma analogia tosca? É, mas foi o melhor jeito que eu consegui expressar o que eu tô sentindo e como que eu cheguei nessa situação. E agora, o que vai acontecer e quais são os próximos passos? Hoje é 20 de março de 2026. Gravei esse vídeo sexta-feira. Dia 23 de março, na segunda-feira, eu vou pedir a minha demissão. Vou cumprir o meu aviso prévio e no dia 22 de abril será o meu último dia como engenheira de dados este ano. Véi, sério, não tô acreditando que eu tô falando isso em voz alta. Juro. Semana que vem eu lanço o Instagram da Tamarina, posto um vídeo no Instagram contando sobre isso. Coragem. Eu acho que essa é a minha palavra de 2026, coragem. E é isso. Eu tô feliz de finalmente botar tudo isso pra fora. Eu tô feliz em compartilhar isso daqui, em documentar isso daqui. Eu sei que tem muita gente que torce por mim, que torce pelo meu sucesso, que me acompanha aqui. Eu sou muito feliz, muito grata por isso. Às vezes eu fico até pensando, meu Deus, essa pessoa que mora lá, sei lá onde, tá aí torcendo pra eu crescer nas redes sociais, por quê? E eu só tenho a agradecer de verdade a vocês, porque se não fosse isso, eu acho que eu não teria tido coragem de tomar essa decisão. Somos poucas, mas somos fiéis, então muito obrigada, minhas divas, por estarem aqui acompanhando este processo. Torçam por mim, torçam pela Tamarina, nos sigam nas redes sociais. E feche viagens comigo, tá? Vamos para Paraty. Eu acho que eu vou lançar mais um grupinho de viagem pro dia 20 de novembro, que também é feriado, para as divas CLTs. Então fechem viagens comigo. E é isso, gente. Se inscrevam no canal e deixem um comentário aí, me dando forças para essa nova etapa da minha vida. Beijos, tchau!